elevar o meu louvor, prostrar-me em tua presença. Começa agora, Ladies and gentlemen, agora, na Web Rádio Sagrada Família, Juventude Sagrada. Juventude Sagrada. O seu programa católico jovem. Boa noite, povo santo de Deus. Começa agora com vocês o programa Juventude Sagrada. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nessa terça-feira abençoada. Graças a Deus. Obrigado por todo mundo que já está aí online na live. Peço para você que já está online aí, compartilha a live, vem participar com a gente. Hoje o tema está maravilhoso. Vamos falar sobre a vida junto com o Espírito Santo. A vida conduzida pelo Espírito Santo. Romanos 8. Galera, hoje eu tô aqui com a mesa mais bonita de Goiânia. É um prazer. Estamos com a presença ilustre do nosso irmão Cássio. Cássio, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado pelo seu sim. Obrigado, meu irmão. O prazer é todo meu. É uma graça estar aqui com vocês, uma bênção de Deus. E vamos junto nessa noite abençoada, nos alegrar nessa presença poderosa do Espírito Santo. Amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus também que a gente pode contar com os irmãos, né? Sempre. Paulo, hoje estamos com um rapaz aniversariante aqui. Aí sim, hein? Paulo, meus parabéns, cara. Boa noite. Parabéns Valeu. pelo seu sim, pelo seu servir e pela sua primavera, esses menininhos novos. Valeu, cara, valeu, obrigado. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pelo aplicativo, pelo Facebook. E é isso aí, cara. 17 aninhos, né? Muito bem vividos. Sim, 17 anos que fez 17, né? 17 anos que eu comprei 17. Vamos lá, o tema de hoje bem empolgante, né? Bem interessante. Foi o evangelho de, se não me engano, domingo, sábado passado. E que a gente possa realmente ser tocado, né, com esse tema, viver pelo Espírito. Vamos que vamos e estamos aí para servir. Amém, graças a Deus. Estamos aqui também com o nosso irmão David, seja bem-vindo, cara, também. E sinta-se abraçado, tanto pelo santuário, tanto pela Juventude Sagrada. Amém. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso, né, de estar aqui compartilhando esse amor de Deus, presença forte do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Para quem não conhece, o Cássio, ele é cantor, né? Compositor também, né, Cássio? Sim. Tá aí na missão e vai começar cantando aqui para nós hoje, para incendiar isso aqui. Cássio, glória. manda ver aí. Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem pra te dar. E a condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Vai! Uma vida de graça e vitória é o que Deus tem pra te dar. E a condição pra você recebê-la é a busca da santidade. Luta contra todo pecado que te separa de Deus. Romper com toda barreira, ser livre inteiramente de Deus. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Oh, 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 Amém, amém. Graças a Deus. Você que acabou de conectar aí, estamos aqui hoje com o nosso irmão Cássio. Cássio que é cantor, compositor, tá aqui com a gente. Vamos partilhar hoje sobre a vida no Espírito Santo. Cássio, nós temos um recado aqui muito importante para um rapazinho aí, do nosso amigo Pedro, que foi quem entrou em contato com você. Ah, sim. Pedro, quero mandar um abraço pra você, cara, falar que a gente tá com saudade, esperando você voltar de viagem aí, ansioso. Pra quem não sabe, aí o Pedro tá viajando,
pegou uma folguinha aí de uma semana, foi parar lá na Canção Nova. Ó, aí sim. Depois deu uma passeada na praia, agora tá em Campos de Jordão, né? Tá na hora de voltar já. E ele mandou uma mensagem aqui, o Bacelar também mandou uma mensagem. Mandou um abraço tanto pro Paulo quanto pro Cássio. Valeu. Do Pedro eu vou passar aqui online, porque esse menino vai dar chilique se não passar aqui. Vamos lá. Fala galera, boa noite, uma boa noite especial para a mesa mais bonita de Goiás. Daqui uns dias eu quero falar isso daí como apresentador deste programa. Quero mandar um abraço muito especial hoje ao nosso amigo, companheiro de mesa Moreno de Tarso. Um feliz aniversário, muitos anos de vida para você, meu companheiro. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre. Um abraço especial para o nosso amigo Cássio Emanuel, que topou na hora esse convite de estarmos conosco na mesa aí, para falarmos desse tema tão especial. Um abraço a você, William, nosso grande, admirável apresentador. Não estarei com vocês hoje, né? Mas em breve estarei presente, né? E ficam com Deus, fica com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria, o Espírito Santo, possa conduzir ricamente esse programa. Moreno, feliz aniversário, um beijo, nós te amamos. E fiquem com Deus, galera. Um abraço aí a todos os ouvintes que nos acompanham pelo aplicativo, pelo Facebook. Um abraço. Abraço, meu Esse lindo. Pedro é uma figura, né? Se ele não der a dele, ele não é o Pedro. Ele avisou mais cedo que ia mandar um áudio e a gente ia pra tocar ao vivo, né? Aham. Pedrão tá distante, mas a gente tá juntos em oração. Cássio, Amém. cara, vamos começar falando um pouquinho de você, falando um pouquinho da sua missão, do seu testemunho, né? Fica à vontade aí, pode... Só não faz a gente chorar. De resto, tá tudo tranquilo aí. Fechado. O que eu posso falar? Meu testemunho é um testemunho assim bem extenso, né? Mas eu vou tentar aqui no nosso tempo que nós temos aqui abreviar com as partes principais que ele tem. Eu fui jovem, eu nasci numa família bem pobre mesmo. A gente não tinha muita coisa. Eu lembro que a minha mãe, quando juntou com meu pai, que eles não eram casados, né? Ela ainda morava com a minha avó. Meu pai não queria assumir ela, né? Já tinha um filho já. E quando eu fui concebido no seio da minha mãe, meu pai resolveu acolher a minha mãe, né? Na nossa casa. E foi um tempo muito difícil, porque a minha mãe, como esposa não casada, né? Juntada, já vivia aquele preconceito da sociedade. E a gente cresceu assim, numa família bem pobre. E eu lembro que mais ou menos com meus 7 anos, 8 anos de idade, eu já comecei a trabalhar na lanchonete com meu pai, onde ali a gente via uma realidade de prostituição, de drogas, de tudo aquilo que acontece em um bar, né? Tudo aquilo que é normal. E eu com 8 anos, 9 anos de idade, achava aquilo normal. Eu entrei muito cedo no mundo da prostituição, entrei muito cedo em gangues, onde minha escola tinha uma gangue, a gente montou uma gangue, né, que ali na escola era pequenininha, depois foi tomando as suas proporções, a gente andava armado, comecei a andar entrar no mundo da criminalidade. Então, assim, eu vivi muitas coisas erradas, caminhos tortuosos. Mas eu lembro que um dia eu fiquei sabendo de um encontro que ia ter lá na minha cidade natal de Morrinhos, chamado Segue-me. Eu fiquei sabendo que ia ter muita menina bonita lá, né? Aí você foi, né? Aí eu fui, lógico, não perdia tempo nessas questões. Então eu fui lá no intuito de pegar a menina, mas quem me pegou foi Jesus. E eu lembro até hoje o nome do missionário que foi até a minha cidade, pregou naquele encontro que eu tive, encontro pessoal com Jesus, Francimar Costa, de Brasília. Esses dias para trás ele estava aqui. Ele estava aqui. Estava aqui na Sagrada Família, ministrando. E eu lembro que ele entrou com um violãozinho, saca? E eu estava aprendendo a tocar violão. E eu tinha ganhado um violão top e tal. Aí ele entrou aqui, violãozinho de nalha, que violãozinho churreca. E eu falei, nossa, esse cara é corajoso demais. Nossa senhora, esse violãozinho ruim, o que ele vai fazer aqui? Aí, de repente, ele começa a tocar e cantar, ministrando como se fosse a pregação dele fosse cantada. E eu comecei a achar aquilo interessante, que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E eu lembro que ele começou a andar no meio de nós.
e começou a falar a vida das pessoas. Ele virou para uma menina e começou a falar a história dela com a avó dela. Aí eu pensei, cara, que droga que esse cara tá usando. O cara vem lá de Brasília e começa a falar da avó da menina aqui de Morrinhos. Que é isso? Que nóia que é essa? Que esse cara doido que é esse? Aí ele começou a vir pro meu rumo. E quando ele veio pro meu rumo, eu vou esconder meu crachá, que ele não vai ver meu nome, não vai começar a falar nada pra mim. Mas quem disse que eu dei quando esconder o crachá? Aí quando ele falou Cássio Emanuel, não era mais ele falando, mas era o próprio Deus falando comigo. E ali Deus falou toda a minha vida, tudo que eu estava vivendo de errado, todos os meus caminhos, tudo aquilo que só eu sabia que eu passava. E começou a falar abertamente para todo mundo aqui que podia ouvir. E o primeiro sentimento que poderia vir ao meu coração era de vergonha. Mas não foi esse sentimento que veio. O sentimento que veio no meu coração foi de amor, porque eu conheci naquele momento uma pessoa que sabia mais da minha vida do que meu pai, do que minha mãe, do que eu mesmo. Sabia que tinha um Deus que me conhecia como pessoa, interiormente e intimamente. E aquilo tocou de tal forma que eu comecei a chorar. E eu que era um menino muito machista, eu comecei a chorar tanto que tinha um irmão do meu lado, eu encostei a cabeça dele de tanto chorar e o catarro desceu, aquela melequeira. E de repente, eu repousei no Espírito Santo. E naquele repouso no Espírito Santo, a visualização que eu tive era como se eu estivesse caindo em um precipício, mas eu não caía mais como eu caía no mundo, nas garras de Satanás. Eu caí nos braços de Nossa Senhora. E Nossa Senhora me levou até Jesus e como se fosse num altar, Nossa Senhora me colocou e apresentou a mim, a Jesus, e falou: meu filho, esse é o nosso filho, cuida dele. E eu vi ali naquela visualização Jesus como se fosse tirando todo o mal, tudo aquilo que estava impregnado na minha vida, toda prostituição, toda sentimento de raiva, de ira que eu vivia com gangue, tantas coisas que eu fazia de errado, Jesus tirando como se fosse uma cirurgia. E quando eu levantei, Jesus olhou nos meus olhos e falou: meu filho, a partir de hoje você não mais será o mesmo, você será um novo Cássio, para minha honra e para minha glória. E desde aquele dia eu comecei a buscar as coisas de Deus, comecei a aprofundar naquela riqueza, porque eu fui batizado no Espírito Santo e na minha cidade não tinha grupo de oração, não sabia o que era aquilo, não sabia onde eu ia encontrar aquilo, eu fiquei louco. Eu gritava na rua, porque depois do encontro tem uma carreata, né? Eu gritava: Deus é bom demais, para todo mundo. E depois de algum tempo, o Senhor começou a me chamar mais profundamente para a vida missionária. E hoje eu carrego essa aliança, que é um compromisso que eu fiz com Jesus, de levar para a vida das pessoas aquilo que mudou a minha vida, que é o batismo do Espírito Santo. Amém. Bom demais, irmão. Muito bom saber do seu testemunho, mesmo sendo resumido. Que bom partilhar sobre a vida, sobre as peças que a nossa humanidade prega na gente, né? A gente, no grupo de partilha ontem, comentava muito sobre isso, né? E o Padre Rodrigues esses dias estava no homilia aqui, bravo. O Padre Rodrigues, você já pegou ele numa veia bravo aqui? Ainda não. Ele foi bem claro em falar que todas as graças são provenientes de Deus, né? Nada é nosso mérito, nada é o que a gente provoca. Com certeza. E todas as desgraças é culpa nossa. Às vezes, que Deus nos dá o livre-arbítrio, Deus nos dá a oportunidade de amar a Ele mesmo ou não amar. E aí os nossos caminhos, os caminhos dos nossos antepassados, o caminho que foi trilhado, traz o pecado para dentro, traz doença, Com certeza. traz essas doenças que nós temos hoje psicológicas, né? Sim, psicossomáticas. Exatamente. As doenças hoje que não é um tratamento simples. Por exemplo, a gente falou esses tempos atrás sobre a depressão, né? Sim. Que vem desolando aí famílias. Sim. E que o único remédio realmente é Deus. Isso, por mais que a gente ache que não, mas isso é muito normal na vida do jovem. Porque o jovem, ele busca em muitas coisas a felicidade plena. Porque nós temos no nosso interior um vácuo que só Deus pode preencher. Sim. E quando o jovem não sabe disso, cara, ele vai nas drogas, ele vai na prostituição, ele vai em festas desenfreadas que não acabam nunca, de segunda a segunda, procura, em todo lugar, ele se encontra frustrado, porque ele não encontra lugar nenhum. Aquilo que a gente só encontra em Deus. Exatamente. A gente vê esse propósito, esse tema assim muito claro, por exemplo, na vida de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho. Na sua conversão, que depois de 30 anos no pecado, ele fala isso: só quem crê o ser humano é capaz de fazê-lo feliz. Isso há quase 2000 anos atrás, né? Então, não é uma coisa que a gente descobre hoje,
mas que nossos pais na fé, né, Cássio? Assim, quando a gente vai estudando, a gente vai vendo que pessoas que passaram por isso que a gente passa hoje, que foram jovens também, descobriram a verdadeira alegria em Deus, né? Buscar a verdade só encontrar em Deus. E eu ouvi uma pregação uma vez que falava: a minha alegria é ter encontrado Deus na minha juventude. Amém. Isso me marcou a minha vida. E como foi o seu primeiro encontro? Porque, jovem, né? Você tinha Sim. quantos anos? Eu tinha 17 para 18, tava quase fazendo 18. Hoje, com a maturidade espiritual que a gente tem, já é um pouco complicado. Às vezes, até o povo fala, nossa, gritaria, repouso do Espírito Santo, o que é isso? Tal, o povo não... Porque até você ser balançado, Sim. até você escutar, até aquele sopro igual eu num retiro, eu tava em oração pelos participantes, e em oração assim tremenda, e no meu coração vinha uma coisa assim, que eles estavam precisando muito de oração, e eu não tava conseguindo suprir essa oração, eu não tava conseguindo alcançar. E aí de repente eu senti uma brisa muito forte, e minhas mãos, eu já tava com as mãos impostas, e eu continuei com as mãos. E eu comecei a estar em oração, a orar em línguas e clamar o Espírito Santo. E cara, não sei se você conhece o Moisés, que trabalhou aqui muito tempo, ele tava ministrando uma efusão. E aí a galera começou a repousar assim, repousar, até não sobrar nenhum Que de legal. pé. Até não sobrar nenhum de pé. E eu ainda na minha humanidade fui abaixar, assim, todo mundo já repousou, fui abaixar minha mão. E eu não conseguia abaixar minha mão. Não conseguia, como se tivesse alguém, e não segurando violentamente, sabe? Segurando em ponto. Alguém sustentando os meus braços. A intenção de Moisés. Para que eu continuasse em oração. E aí até você ser pego por isso, cara, às vezes é difícil acreditar, nossa, Jesus falou comigo, né? Porque são tantas formas que Jesus fala com a gente. Sim. Às vezes Jesus fala com a gente no irmão, às vezes Jesus fala com a gente nas pessoas que a gente não suporta, na nossa família, ou alguém que você não conhece. Sim. Como que foi esse choque? Não, você foi resgatado aqui, nunca mais você vai voltar pra uma gangue. Porque, cara, igual você falou, uma vivência de uma gangue. Eu já fui jovem, já também não participava de gangue, mas a gente sabe que, tipo, jovens, ainda mais estando em muita turma e tendo rivalidade, vai sair pra porrada, vai fazer uma bagunça. E você sair dali e conseguir enxergar aqui no seu, não, meu coração não é, eu não tô fazendo certo. É complicado. Como que foi isso aí? Cara, justamente nesse link aí a gente entra muito bem no tema de hoje, né? Que é vida no espírito. Cara, foi uma coisa assim tão louca, porque depois de algum tempo buscando as coisas de Deus e naquele momento que eu fui batizado no Espírito Santo, começou um grupo de oração na minha cidade, foi tudo providência de Deus. Na mesma hora, uma galera do outro encontro, um encontro carismático, eu fui batizado no Espírito Santo num encontro que não tinha oração em língua, essas coisas carismáticas não, um encontro pastoral mesmo. E o Francimar ministrando, e a unção veio, e quando a unção veio, ninguém segura. E eu fui naquele momento, entre linhas, né? Quando eu caí no chão, quando eu fui batizado no Espírito Santo, o pessoal ficou louco. Começou a ligar pra ambulância, pro SAMU, pro bombeiro, e tentando me acordar e me sacudindo. Aí eu lembro quando eu acordei, a minha coordenadora do encontro tava quase branca de medo de eu estar passando mal, sei lá, dando um infarto, né? Aí ela perguntou, tá tudo bem, Cássio? E eu, cara de bobo, assim, sabe? Aquele que tem primeiro encontro. Eu nunca tive tão bem toda a minha vida. Tipo assim, quase mata os caras de susto, né? Mas assim, adentrando naquilo que você falou, como que foi essa mudança? Eu lembro que teve um encontro depois de uma semana quase, um encontro chamado Maranatá, na minha cidade de Morrinhos. E assim, foi um marco, um divisor de águas na cidade, porque a cidade não tinha grupo de jovens. E esse encontro, mais de 60 jovens foram batizados no Espírito Santo. Amém. E teve uma profecia muito forte, Deus falava com esses jovens desse encontro que ele tinha esperado muito tempo para levantar aquela juventude daquela cidade, queria fazer diferença daquela geração. E hoje, graças a Deus, desse grupo eu tenho vários amigos que estão se formando para padres, tem vários amigos que são missionários, longe daqui. Eu tenho um amigo que ele mora lá no Rio Grande do Sul, ele é missionário, ele prega. E assim, eu tenho vários testemunhos, várias graças desse tempo que foi muito importante na minha vida espiritual. E eu lembro que no começo, quando aquela juventude toda foi arrastada, eu lembro que a gente ia pra praça falar de Jesus. Eu lembro que a gente ia pro bar falar de Jesus. A gente não tinha medo, porque a gente sentia um sopro impetuoso dentro de nós. Engraçado, irmão, a gente falar isso, porque na mesma inspiração, na mesma força que eu tinha para ir pra balada com a gangue, pra estar ali fazendo horror, eu tive
na mesma força para estar também em Deus, falando das coisas de Deus. E claro que os meus amigos anteriormente ficaram assustados. E eu lembro que eu pedi perdão para vários amigos que eu tinha intrigas. E eu lembro que muitos amigos não acreditavam nessa conversão que eu tive. E eu lembro que de pouco a pouco o Senhor foi colocando outros amigos na minha vida. E uma coisa que eu quero deixar aqui para fechar esse pedaço que a gente está partilhando é que quando a gente começa uma vida em Deus, a gente tem que cortar o cordão umbilical das falsas amizades. Isso é extremamente importante porque as falsas amizades nos levam para fora de Deus. E Deus vai te tirar de um vínculo para te dar um novo vínculo. Não é que Deus vai tirar as suas amizades, Ele vai te dar amizades verdadeiras. Aí precisa dessa decisão de você falar, não, essa amizade aqui eu não quero porque não traz coisas boas para mim. Mas essas em Deus eu quero. Sim, sim. A gente fala muito sobre a vida em comunidade, né? Aqui mesmo no santuário, quantos programas a gente não tem que a gente faz junto? Por exemplo, teve a quadrilha aí, foram 3 dias seguidos, né? Não sei se você chegou a vir, mas passaram mais de 10 mil pessoas pela quadrilha. Que benção. Né? No dia da missa, no domingo, não cabia gente aqui nessa praça. Que benção. E que legal estar entre amigos, brincar até meia-noite, o padre cantando bingo, e todo mundo rindo, e quadrilha improvisado, cara. Quadrilha improvisado tem umas 100 pessoas pra mais. Que benção. Foi muito bom. E é muito importante isso que você fala de cortar o cordão umbilical, porque a gente deposita essa esperança, essa fé que a gente deveria depositar em Deus, né? No clamor do Espírito Santo, nas obras que o Espírito Santo faz na nossa vida, e a gente acaba depositando em amizades, né? Em falsos amores. Sim. Mas a gente, só para continuar, contribuir um pouquinho, né? Eu tava aqui meio que refletindo aqui, porque o dia de hoje para mim ele além de ser meu aniversário, né? Tem várias coisas acontecendo simultaneamente. Eu tô bem pensativo nesses últimos dias, mas assim, todos nós temos nossos testemunhos, eu também tenho o meu, né, não é lá grandes coisas, mas isso que você fala é bem, eu vivo isso ainda, sobre as falsas amizades. Eu vivo num ambiente profissional que eu tô dando graças a Deus de estar saindo dele, porque eu vou estar indo para outra cidade em breve, trabalhar em outro local, e eu tô louco para ir, porque as falsas amizades, que eram minhas amizades anteriores, hoje eu sinto que me atrapalham ainda, me deixam, talvez ainda me afetam bem pouco, mas eu me deixo afetar. Sim. E aí meu humor muda, e eu me deixo viver pela carne, não vivo pelo Espírito. Talvez eu saio bem da minha casa, monto na moto, faço o sinal da cruz, chego lá, eu me deixo me abater por essas pessoas. Sim. Querendo ou não, vai nos abater mesmo. É isso. Sim. A gente tem mania de falar que é obra do maligno, mas não é, porque a gente tem que cortar mesmo o mal pela raiz. Por exemplo, desde que eu conheci os meninos, que eu comecei a participar do programa, logicamente meu ciclo de amizade mudou, meu foco mudou, parei de beber voluntariamente. Então, assim, a gente tem que realmente cortar e viver pelo Espírito, segundo o Espírito. Justamente, pegando esse link aí que você estava falando, é muito interessante, que eu até quando estava rezando para esse programa, eu falei, eu tenho que falar isso, porque é uma coisa assim, que você encontrar, porque às vezes a gente tem muito preconceito, mas quando você se encontra com a sabedoria de Deus, aquilo que se encaixa, você percebe que não é preconceito. Porque a vida no Espírito, por exemplo, eu lembro que no começo da minha caminhada, eu não tive pessoas para chegar em mim, Cássio, não faz isso não, isso é errado. Cássio, não faz aquilo não, que aquilo é errado. Isso, de certa forma, foi um pouco prejudicial para mim, porque eu só comecei a saber o que era certo e o que é errado a partir da intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo falava, Cássio, isso daqui que você está fazendo não é muito legal. Isso daqui que você está fazendo não vai te trazer boas coisas. E eu lembro, eu não sei nem se pode falar isso aqui, mas é um testemunho forte, mas eu vou falar só para exemplificar isso. Eu lembro que eu já tinha começado a ter uma vida na igreja e eu ainda saía com meninas para ir para os lugares, para ir para o motel. Eu lembro que um dia eu cheguei, a gente foi para o motel, a gente fez o que tinha que fazer ali, e depois eu fui para o banheiro daquele motel e eu olhei para o espelho. E o Espírito Santo perguntou assim para mim, e agora? Você está feliz? E aquilo me marcou profundamente, porque às vezes hoje você instrui um jovem que ficar com várias mulheres é errado, e ele acha aquilo uma coisa absurdo.
Mas não é, é porque o próprio Espírito Santo, na medida que você vai se aprofundando, o Espírito vai te convencer que aquilo não é bom para você. E aquilo ficou marcado porque eu me senti um caco naquele momento. Porque eu estava procurando algo ali, mas eu nunca encontrei, eu não tinha encontrado durante esse tempo, e o Espírito Santo me fez viver ali naquele momento, na realidade, que eu não consegui encontrar aquilo que eu estava buscando naquele meio. É engraçado como o incômodo do Espírito Santo nos afasta das coisas que não é de Deus, né? Uma vez, o Pedro fala muito isso, uma vez que a gente encontrou a verdade, chega a ser difícil você sair dela. Porque, igual você falou, você chegou de frente pro espelho e o Espírito Santo falou com você. Te incomodou, cara, isso aqui não é seu lugar. Isso aqui, essas não são as suas atitudes, essas são as suas atitudes, faz você refletir, né? E que dom que Deus nos deu, né? Que dom. Nossa, todas as vezes que tem a paixão de Cristo e que na hora que Jesus morre e que o céu se rasga e a gente sabe e que ali a gente deu a vida do nosso Salvador e mesmo assim a gente ganhou o Espírito Santo, né? Para estar conosco, para conduzir nossos passos, nossas atitudes, nossa fala. E a gente ainda quer negar isso. Quando você conhece, pelo menos o mínimo, o Espírito Santo incomoda. Não tem como. Você não consegue. Você não consegue fazer alguma coisa errada. Você não consegue. O quão difícil é. Às vezes o povo não conhece, não por ignorância mesmo, por não ter, tipo, a família não trouxe, nunca teve o convívio e não sabe. E fica assim, nossa, vocês é louco, vocês estão na igreja todos os dias, você vai virar padre. Vocês não saem pra festa, não saem, só vai pra igreja. Moço, o cara desse pegar um pulsar aí, que a gente fica até de madrugada. Semana passada, na sexta-feira, no sábado, a gente ficou aqui na quadrilha até meia-noite, quase 1h da manhã, saiu daqui, o padre foi o último a sair, a gente saiu junto, foi pra casa de uma amiga nossa, e jogou imaginação até 5h da manhã, cara. Então, o povo não acredita quando vê esse tipo de coisa. E é o Espírito Santo conduzindo as suas amizades, conduzindo as suas palavras. E aí, no momento que você fraquejar e que o homem velho falar mais alto, o Espírito Santo vai incomodar e vai te mostrar o caminho verdadeiro. Sim. E eu quero aqui pegar aquele gancho que a gente estava falando, justamente disso aí. Às vezes tem pessoas que não têm vivência na igreja e estão nos escutando nesse momento. Aí fala, como assim? Não pode fazer sexo na juventude? Como que acontece isso? Cara, o Espírito Santo, ele te preenche de tal forma que ele te convence, igual esses dias para trás eu estava ouvindo uma pregação muito forte que falava sobre teologia do corpo. E o pregador falava de uma forma assim que, a partir do momento que você não está à procura da pessoa ideal para você, você está traindo-a futuramente. Sim. Tanto que isso que é forte, porque Deus, ele nos criou para uma pessoa certa, para uma pessoa que vai te completar. E você está procurando em várias pessoas, está ali dando tiro para tudo quanto é lado, e você está se machucando e machucando outras pessoas. E o pior, você está traindo a sua futura esposa. Sim. E porque para Deus não existe tempo, né? É atemporal, não existe esse negócio de tempo que está na nossa cabeça. E é isso que acontece, porque igual quando eu partilhava com os meninos da missão, que a gente vai falar um pouco da missão agora mesmo, da missão Vos Envio em Chamas, que quando a gente se esconde em Deus, somente quem está buscando a Deus, que está se escondendo em Deus também, pode nos achar. E isso formar um matrimônio santo. Amém. Eu escutei isso, só te interrompendo, eu acho que era o professor Felipe Aquino, estava na Canção Nova, e ele estava falando, você não tem... O pessoal questionando ele, você não tem medo da sua filha se envolver com qualquer um, ou algo do tipo, na escola, esse mundo a gente não conhece e tal. Aí ele falou assim, minha filha está tão escondida, mas tão escondida no Espírito Santo, que só vai encontrar alguém que esteja tão escondido quanto ela. É justamente isso. É interessante, né, que esses dias eu estava pregando no encontro sobre afetividade e sexualidade, e ele era trabalhar em cima do Teologia do Corpo do Papa João Paulo II. E a gente partilhava isso nesse encontro. Né? Por exemplo, as pessoas falam pra gente chegar, por que você não namora? Tipo, por que você não... Né, você não faz sexo, essas coisas e tal. E eu acho tão bonita a mensagem que o Papa João Paulo II tenta passar. Né? Não é que, por exemplo, tipo, o sexo seja algo ruim, o relacionamento entre homem e mulher seja ruim, mas que é algo tão bom, é algo tão pleno, tão santo, né?
que é preciso ser preparado, né? A gente precisa estar preparado, porque muitas vezes quando você entra nessas coisas sem um preparamento, você sofre, Sim. né? Isso é muito interessante. No Teologia do Corpo, ele tenta passar aí essa mensagem para os jovens, né? De que o seu corpo é templo do Espírito Santo, por isso ele tem que ser guardado. E quanto mais você descobre, tipo, sobre castidade, o quanto é bom, quanto mais você vive, mais você quer viver e mais feliz você é. Né? Não é uma tristeza, É uma um mistério felicidade. muito bom, né? Perceber, por exemplo, o respeito que duas pessoas castas se tratam, o respeito que tem dentro do matrimônio, né? Que também existe castidade dentro do matrimônio. E isso aí, cara, só vamos aprender com estudo e com vivência do Espírito Santo, né? Justamente. Esses dias fui pregar sobre Santíssima Trindade. Falei, cara, a Santíssima Trindade é um pouquinho complicado de falar, porque ao mesmo tempo que é uma coisa rápida de ser falada, também é uma coisa, tipo, muito mística, é um mistério, né? Sim, o E com mistério. medo da pessoa ter dúvida, né? Não entender. Exatamente. E aí, eu tava em estudo, peguei uma pregação que também do professor Felipe Aquino, que ele tava falando que sobre os mistérios da igreja, os mistérios de Deus, vai muito além da nossa compreensão. Exige muito além de conhecimento, de leitura, de um bom livro, de uma boa partilha, que seja com um padre ou com um diretor espiritual. Mas exige fé, né? Exige fé em acreditar e que realmente Deus é por nós e que as coisas boas que a gente acha que realmente são boas, às vezes é boa só na nossa carne. Às vezes a gente está deixando de viver pelo Espírito. E que o que Deus quer é que a gente queira as coisas boas para o Espírito. Que aqui seja um ambiente de purificação, seja um ambiente que estejamos prontos para morrer e viver para a vida eterna. A gente tem algumas participações aqui. A Luciene Rodrigues te mandou um abraço, Cássio. Amém. Outro. Bacelar, mais uma vez, mandando um abraço aqui. Outro. Né? Falar pro Bacelar aí, ó, acho que ele deve estar nos escutando então, que a gente vai marcar dele voltar em breve aqui no programa. Amém, amém. Quero mandar uma boa noite aqui pro Paulo Henrique, que é do Ministério Jovem. Paulo Henrique, me manda inbox aí, a gente vai conversar depois, vamos ajudar, vamos estar juntos aí. Vou mostrar as fotos depois aí que você quer mostrar pra gente. O Danilão, Dona Fátima mandou um abraço aqui, boa noite. Dona Fátima tá mandando um abraço lá pro Pedro e pra Ilha. Nossa, Dona lá em Fátima, Campo nosso Jordão. ouvinte especial aqui, Ó, que sempre bênção. tá conosco. Paulinho também, Paulo Henrique Santos, mandar um abraço, meu brother, fica com Deus. O Danilo tá questionando o seguinte, e aí entrou um pouquinho agora no que eu tinha falado, mas aí eu passo a bola pra vocês. Quem é o Espírito Santo? Muitos têm essa dúvida, ele é Deus? Com certeza, o Espírito Santo o Catecismo da Igreja Católica diz que o Espírito Santo, ele é Deus. Portanto, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Às vezes, e justamente aquilo que você estava falando, né? A nossa mentalidade não consegue entender isso. Eu prego muito sobre o Espírito Santo e eu gosto de usar muitos exemplos práticos para a pessoa entender isso. Esse mistério que não se entende, mas a gente começa a perceber a dimensão quando a gente exemplifica. Sim. Exemplo. Eu costumo dar dois exemplos que as pessoas entendem. A água, ela tem 3 estados, mas ela nunca deixa de ser água. Ela tem o estado líquido, sólido e gasoso, mas é uma só, mas em 3 estados diferentes. Como a Santíssima Trindade. É um só Deus, mas 3 pessoas diferentes. Sim. E 3 funções diferentes. Cada um na sua E esse pessoa. dia para trás eu vi também num livro, ele exemplificando que a Santíssima Trindade é como se fosse um sol. Deus Pai é o sol, o corpo do sol. Deus Filho, Jesus, é a luz. E o Espírito Santo é o calor. Deixa de ser sol? Não, é o sol. Mas tem 3 funções diferentes. Então o Espírito Santo, na mística da igreja e na função de Deus como Espírito, é o nosso santificador. Deus Criador, Jesus Cristo, nosso Salvador, e o Espírito Santo, o santificador. E quando eu prego, irmão, quando a gente vai falar sobre o Espírito Santo, a gente vai falar que o Espírito Santo é como uma pessoa que tem, o Catecismo fala isso, que tem sentimentos, personalidade própria, e ele gosta de certas coisas
e não gosta de certas coisas. Uhum. E quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo, a gente percebe isso. Então, isso ainda é uma realidade, não deveria ser, mas ainda é uma surpresa para as pessoas conhecer o Espírito Santo como pessoa. Como eu conheço o David, como eu conheço você, eu tenho que conhecer o Espírito Santo porque eu sou convidado a isso. Conhecer o Espírito Santo como meu melhor amigo. Só complementando, é interessante que às vezes a gente fica nessa dúvida, igual o irmão falou, o Espírito Santo é Deus. Mas às vezes as pessoas perguntam também, da onde vem o Espírito Santo? Quem inventou o Espírito Santo? Porque às vezes pensa que é algo que a gente inventou, que a igreja inventou, né? Uhum. Mas se você pega desde o livro do Gênesis, já fala, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Né? Então, desde até chegar no Atos dos Apóstolos, até ele vir em plenitude, mas ele já existia. Desde o princípio, assim como Cristo já existia, né, na Santíssima Trindade, você pega no início do Evangelho de São João, fala isso, que o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. Né? Sim, então, é tudo comprovado que a Santíssima Trindade já existia desde o princípio. Deus Pai, Filho e Espírito. Não, e eu fico imaginando, cara, como eu comentei sobre o momento que Jesus morreu, porque cada um é um Deus só, mas são três personalidades diferentes. Sim, justamente. Três funções diferentes, três modos de agir diferentes. E aí eu fico imaginando assim, e eu vi também numa literatura sobre isso. Quando Jesus voltou, estava Deus e o Espírito Santo, e aí Jesus voltou com a sua missão realizada, com tudo que ele, toda a sua obediência, tudo que foi dado para ele fez, independente do sofrimento, independente se era passageiro, se não era, se tinha data limitada para ele fazer certo tipo de coisa, ele foi lá e fez. E aí chegaram os dois, Espírito Santo, agora é sua hora, desce lá, como em Pentecoste, e arregaça. E vai ser a centelha divina no coração de cada humano. Sim. É por isso que quando a gente tá em oração, é muito especial a gente aclamar o Espírito Santo, pedindo pelo que ele se manifeste. Porque o Espírito Santo já está em nós. Sim, justamente. As nossas atitudes é que ofusca e é que nos deixa longe do Espírito Santo. Que mesmo estando dentro de nós. É a mesma coisa quando você está brigado dentro da sua família e vocês estão perto, um do outro, do lado, sentado na mesa, do lado do seu pai e da sua mãe. Mas vocês estão brigados sem conversar, vocês estão distantes. Sim. Duas pessoas que gritam uma com a outra, querendo ou não, estão próximos. Mas o coração está distante. Sim. Por isso da gritaria. Sim. E com o Espírito Santo é da mesma forma. Todas as suas atitudes que forem contra e que não for do agrado dele, vai te afastar. Vai incomodar aquela coisa do seu coração e vai machucar a sua parte humana. Porque esses prazeres instantâneos Sim. que a gente procura, ao invés de procurar o Espírito Santo, ele vai lá e te machuca a carne e no outro dia te traz uma puta de um branco e dá uma falta de resposta e uma ressaca moral. Sim. Se você não saber assim, por que eu fiz, eu só fiz. Mas e agora? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou me lavar dessa sujeira que eu provoquei? Mesmo me incomodando na hora que eu tava fazendo. Porque a gente ainda insiste. Não, será que é Deus mesmo falando comigo? E continua. E dá mais um passo. Será que é Deus? E continua. E duvidando. E quanto mais a gente duvida, mais o Espírito Santo vai mostrando as coisas que agradam no coração dele e as coisas que não agradam. E justamente sobre isso, sobre essa vida do Espírito, eu já vi várias e várias pessoas nos encontros que a gente prega, que a gente ministra. Uma palavra rema, assim, para minha vida, para minha missão, é uma frase do Padre Jonas. Ele fala uma coisa muito simples e muito clara, e que se a gente entender isso, creio que a nossa evangelização vai se tornar diferente, mais objetiva e mais, vamos dizer assim, uma palavra que eu possa explicar isso, vai se tornar mais eficaz. Ele fala que somente o batismo do Espírito Santo pode mudar o mundo. Somente o batismo do Espírito Santo pode mudar o mundo. E eu vi isso na minha vida. Porque eu lembro que antes de ser batizado no Espírito Santo, eu tinha uma cabeça totalmente diferente, cara. Eu pensava diferente, eu via as coisas de maneira diferente. Mas quando eu fui batizado no Espírito Santo, é como se me mudasse interiormente do dia para a noite. É realmente isso. Às vezes a pessoa acha que isso é utopia, não é. Muda realmente. Quem foi batizado no Espírito Santo sabe disso. Você tem um pensamento, você tem uma visão do mundo, você tem uma concepção. Quando você é batizado no Espírito Santo, cara, isso some e se torna uma nova pessoa. Isso não é coisa que está lá na Bíblia somente. É realmente isso, é um fato verídico. É uma nova pessoa, com nova visão, com os novos propósitos. É totalmente novo, porque o Espírito Santo faz nova todas as coisas. Sim.
E eu lembro, e pegando o gancho do que eu falava no começo, nos testemunhos dos encontros que a gente prega, a gente ouve os jovens falar que aquela experiência que ele teve com o Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, aquela experiência que ele teve pessoalmente com o Espírito, com Deus, Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, na manifestação do Espírito Santo, que é importante a gente entender isso, que hoje, atualmente, quem age no meio de nós é o Espírito Santo. Sim. Né? Porque Deus Pai teve a tarefa inicial da criação, Deus Filho da salvação, e Deus Espírito Santo que age no nosso meio. Existe até alguns teólogos que dizem que nós vivemos no tempo do Espírito Santo. E nós vemos nesses encontros jovens que falavam que usaram todos os tipos de droga, mas nenhuma deu, entre aspas, por favor, entre aspas, a noia que o Espírito Santo deu. Essa metanoia, essa experiência extraordinária. E vemos também pessoas falar que buscavam na prostituição sentido para a vida, e que aquele momento que o Espírito Santo foi melhor do que tudo que ele já experimentou, droga, prostituição e tudo e qualquer outra coisa. Somente o Espírito Santo trouxe essa experiência que é realmente sobrenatural. Nós aqui nós não conseguimos explicar isso, é só realmente viver nessa experiência. Irmão, vamos de música então? Vamos lá. Mostrar um pouquinho pra galera aí. Essa música do Espírito Santo, eu fiz ela já faz um bom tempo, acho que faz uns 5 anos. No começo E esse CD seu, você não vai falar? esse CD aqui, vamos falar do CD Mostra agora. lá na câmera pra ele lá. Mostra aí. Esse CD aí, irmão, eu costumo falar que é um CD chiquinho. Lá em Morrinhos a gente falava que chiquinho é humilde, né? CD Eu Vos Envio em Chamas. Isso, esse CD, eu mesmo gravei no meu notebook, saca só. Foi? A estrutura técnica. Bom demais, graças a Deus. Eu mesmo gravei lá na minha cidade, no meu grupo de oração. Eu preguei esse tema, né? Eu vos envio em chamas. Eu falei um pouco do meu testemunho, um pouco da minha história, do meu chamado, desse servir, né? Que a gente se encontra no serviço a Deus, no serviço para a igreja. E nesse mesmo CD tem a pregação, tem um momento de oração que a gente fez que foi muito forte. E tem uma música, que é essa música que eu vou tocar, essa música do Espírito Santo. E essa música Deus me deu bem no começo da minha caminhada, onde eu pedia sempre a intimidade com o Espírito Santo, porque foi ela que transformou minha vida e transforma até hoje. Então, você que está nos ouvindo aí, você que está acompanhando pela live, pelo Instagram, eu gostaria de convidar você para fechar os seus olhos, para nós vivemos essa experiência. Talvez você não tenha nem ideia daquilo que nós estamos falando para você, é loucura, e realmente é uma loucura mesmo, porque é uma loucura santa. Mas é uma loucura que vem de Deus para transformar a nossa mente, transformar o nosso coração para o melhor que nós temos em Deus. E a música é mais ou menos assim. Quanto tempo eu andei na superfície, contemplando a margem do impossível, mas hoje eu faço a decisão irrevogável de me abrir à ação do teu Espírito. Quanto tempo eu andei na superfície, contemplando a margem do impossível, mas hoje eu faço a decisão irrevogável de me abrir à ação do teu Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo, vem me encher do teu poder, do teu amor, inunda o meu ser, Espírito Santo, Espírito Santo, vem me encher do teu poder, do teu amor, inunda o meu ser, Espírito Santo,
meu ser, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, meu melhor amigo, Espírito de Deus, vem me encher do teu poder, do teu amor, inunda o meu ser, Espírito Santo, Espírito Santo, vem me encher com teu poder, com teu amor, inunda o meu ser, Espírito de Deus. Amém, amém. Música realmente de bola, tocante. Ela é sua? É minha. Parabéns, irmão. Parabéns. Do Espírito Santo, né? É, exatamente. Manifestação do Espírito Santo. Graça e misericórdia. Voltando aqui pro tema, né? Vai repousou aqui no Espírito Santo. Pois é. Voltando aqui. Lucas Magela Leão ele pergunta se você conhece o Zilo, pregador Zilo lá em É Morrinhos. meu primo, aí. Sério? Meu primo, primo de sangue. Diz que é um grande amigo dele lá do Manaim. E ele, de mesmo que costuma falar que o Espírito Santo abre a Bíblia e fecha a Bíblia. Ele fala isso em muitas pregações dele e ele é um pregador extraordinário sobre o Espírito Santo. Ele prega com intensidade, assim. Ele busca muito essa intimidade com o Espírito Santo, esse falar do Espírito Santo e esse trazer o Espírito Santo como pessoa para as pessoas. Porque às vezes, justamente isso que o David estava falando, às vezes a pessoa pensa no Espírito Santo como se fosse um vento, então um cosmos, sei lá, um astro. As pessoas pensam tanta coisa, mas não pensam tanto que é simples, que o Espírito Santo é uma pessoa que nós podemos nos relacionar. Eu lembro que o Zilo fala muito isso. O Espírito Santo abre a Bíblia, que é aquilo que o David falou no começo da Bíblia, e fecha a Bíblia. Então o Espírito Santo, ele é o resumo daquilo que fala em Atos dos Apóstolos. Porque é interessante a gente colocar isso aqui, que os apóstolos, eles vivem essa plenitude da graça. Porque eles foram criados e conheceram Jesus e foram salvos por Jesus. Mas eles só começaram a missão a partir do batismo do Espírito Santo. Então eles tiveram experiência com os três. Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E somente depois do envio do Espírito Santo, que é o que o CD fala, eu vos envio em chamas, somente depois do envio, do derramamento do fogo de Pentecostes, é que eles vão sem medo, vão impetuosos e vão fazer a graça de Deus com a plenitude da graça que estão com ele. É engraçado que o povo pensa, né, tipo, que o batismo no Espírito Santo veio agora, né, tipo, Justamente. né, com os carismáticos e tal, com a renovação carismática dentro da igreja, mas a gente vê que ela na verdade, ela é um reavivamento do que viveu em Pentecostes. Né? O Espírito Santo desceu em Pentecostes. É verdade, é verdade. Até a Vitória Enedino pergunta aqui, ó. Como uma pessoa pode saber que é batizado no Espírito Santo? Essa é uma ótima pergunta, cara. Como ela pode saber que ela é batizada? Que ela foi batizada no Como que ela- Espírito Santo. eu tive um verdadeiro encontro. Isso. É uma pergunta, assim, cara, que somente ela vai conseguir responder. Por quê? Aquilo que a gente estava aquilo que a gente estava falando. Antes de você ser batizado, você tem uma mentalidade. Você pensa de um jeito, tem uma visão de um jeito. Depois que você tem essa experiência pessoal com Jesus que transforma a sua vida, você percebe que a sua vida muda da água pro vinho. Então, a pessoa que é batizada no Espírito Santo não tem como ela não saber que ela passou essa transformação, porque ela aconteceu dentro dela. Eu não posso chegar para você e falar, ó, você foi batizado no Espírito Santo. Eu sei que você foi batizado do Espírito Santo, mas somente você reconhece isso no seu interior. É muito particular, né? Porque, Justamente. por exemplo, como que eu vou saber que eu sou uma pessoa batizada? A partir das minhas vontades. Isso. Você se torna uma pessoa, quando você é batizado no Espírito Santo, você tem um desejo de mais de Deus, de ser diferente, de romper com De muito, buscar romper com mais, de entrar em intimidade com né? Deus. Então, quando você olha para a sua vida e fala, poxa, eu estou aprisionado aí nas coisas do mundo, nos prazeres do mundo, aquilo me sacia, né? Você vê que são características que não provam que você é batizado.
Aham. Justamente. Agora, é uma coisa que a gente sempre partilha, eu partilho com o Cássio, que quando a gente tá junto, por exemplo, quando a gente sai, a gente não precisa de nada, né? A gente Justamente. nunca... Precisa só de vocês, né? Tem uns 2, 3 anos aqui, mais ou menos, que eu conheço o Cássio, que a gente sai em missão, a gente nunca saiu pra beber, a gente nunca saiu ouvindo música mundana ou falando nada, né? E a gente sempre foi feliz, nunca foi triste. E é justamente o que tu estava falando na festa aqui, né, na festa da igreja, música de igreja e tal. Isso tudo se faz quando a gente conhece o Espírito Santo e as pessoas ficam olhando assim a gente e pensam, mas como é que eles podem ser felizes sem beber, sem usar droga? Como é que pode? É justamente isso que o Espírito Santo traz. Uhum. Eles traz a felicidade verdadeira, que não precisa de outra coisa Outros externa fatores, né? para acontecer, porque ela brota, é como fala na Bíblia, né? Brota do seu coração como se fossem rios de água viva. É justamente esse manifestado do Espírito Santo. Ele brota do seu coração a alegria que você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter casa, mansões, uma vida tranquila financeiramente falando, e nem de outras coisas externas, bebida, sexo desregrado, prazeres momentâneos, porque ela brota de dentro. Sim, Você sim. simplesmente é feliz, né? Você não entende, tipo, você não consegue explicar. As pessoas olham pra você e falam, por que você é feliz? Cara, E a história engraçada é que no começo do nosso grupo de oração, o nosso coordenador era o Elon. O Elon, ele já era um pouco mais de idade, tinha 30 e poucos anos, e a gente era tudo novo, né? Verdade do Paulo, ele. Hã? Verdade do Paulo. E a gente era tudo muito novo, 18 anos, 17 anos, e aquele grupo de jovens começou, e eu lembro que a gente ia pra casa dele partilhar, falar de Deus, falar das coisas de Deus, porque tudo era muito novo pra gente. Então a gente ia pra casa dele, eu lembro que eu trabalhava o dia todo e ia pra escola à noite, saía da escola 10 horas, e a gente ia todo mundo pra casa dele, do coordenador, né? E é como se fosse um pastor, né? Nos acolhia e sanava nossas dúvidas, partilhava, a gente aprofundava. Eu lembro que a gente saía, começava a partilhar 10 horas, saía 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Aí, ele morava numa casa de aluguel, onde que era tudo junto, né, a casa. Aí, a mulher lá, que é dona das casas, que mora lá também, ela ligou pra mãe do Elon, que é lá de Verdelândia, ele é natural de Verdelândia. Ela ligou pra mãe do Elon e falou, olha, o seu filho tá vendendo droga, porque não tem outra explicação não. Os caras vêm pra cá 10 horas da noite, aqui é tanto de jovem, fica falando alto, fica rindo, fica partilhando aquilo, sei lá que esses povo falam, uns trem doido de Espírito Santo, eu só posso estar vendendo droga, porque não tem lógica o povo vir 10 horas e sair 4 horas da manhã, não. Aí foi explicar que o povo tinha sido batizado do Espírito Santo, e até aquela mulher foi tocada por ver aquela juventude tão nova, buscando as coisas de Deus. O povo às vezes não acredita, né? Não acredito. A Lucijane aqui, Lucijane Felipe, perguntou primeiro assim, é o David? Aí eu ia responder, não, é o David, realmente. Aí ela falou assim, que benção, David, saber que você seguiu o caminho da sua família. Fico muito feliz, mandou um abraço aqui pra glória a você. Deus, outro pra ela, pra glória a família Deus. também, né? É da sua família? Não, ela é amiga de muito tempo lá de casa, da família, assim, a gente cresceu morando perto, né? E Aham. casou, seguiu os caminhos delas, mas nunca esqueceu, assim, a amizade da família. Ah, bom demais, Um graças abraço a pra Deus. ela, pro marido dela, pros filhos. A gente já tá bem avançado no horário, né? 9h54. Nossa, tempo voa. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa loucura, dessa missão, desses treinos de vocês aí, porque vocês deixam de curiosidade de 1 hora de programa e na hora de acabar, não, no próximo a gente fala. Cara, a gente costuma brincar. O Espírito Santo é igual chiclete. Quem tem, vai grudando um no outro, vai tornando aquele negócio, aquela bola de neve santa. Porque assim, o que é a missão vos envio em chamas? Deus colocou isso muito forte no meu coração. Que aquilo que mudou a minha vida, vários jovens estão a esperar que essa graça também aconteça na vida deles. E eu doei a minha vida totalmente para Deus. Eu sou missionário, eu prego, eu ministro música, eu viajo, onde me chamar, a gente vai fazer missão, vai pregar, para me testemunhar essa graça. E falando dessa missão, o que é essa missão? Nós somos amigos que nos encontramos em missão e nós tornamos aqui um vínculo de vamos dizer assim, o nosso carisma bateu, vamos dizer assim, porque para o pessoal entender como que nasce como que existe uma comunidade. A comunidade existe um carisma que as pessoas compartilham daquele carisma. Sim. E a missão vos envia em chamas é justamente como se fosse o começo disso. Não vou falar aqui que é o começo da comunidade, porque Deus não falou nada sobre isso ainda. Mas Ainda. A vontade dele seja feita. Mas são amigos
que se identificaram com esse carisma, foram batizados no Espírito Santo, vivem essa graça e essa dimensão de querer cada vez mais aprofundar na intimidade com o Espírito Santo. E a gente tem vários projetos, em 2014, a gente fazia um projeto de grupo de oração nas praças. Como que acontecia isso? A gente chegava na praça qualquer ali e começava a ministrar o Espírito Santo, aí o povo chegava, a gente rezava, o povo era batizado no Espírito Santo na praça mesmo, sabe? Esse que o Papa Francisco fala, ir até as pessoas. E a gente partilha disso, a gente reúne, né, David, para conversar, para partilhar, e a gente deseja isso do fundo do nosso coração cada dia mais, porque o você estar em Deus é você cada vez mais, cada vez que você entra mais, você quer entrar mais ainda. Às vezes você aprofunda, você quer mais do Espírito Santo. Então essa missão é isso. Nós somos amigos que nos identificamos como amizade, né? E como carisma, que é levar o batismo do Espírito Santo, que, como o Padre Jonas fala, e que é o rema dessa missão, somente o batismo do Espírito Santo pode mudar o mundo. É interessante que aquilo que o irmão falava no começo, né? Muitas vezes as amizades levam a gente pro buraco e tem um lado bom de quando as amizades levam para Deus, né? É interessante que quando a gente conheceu, quando eu conheci o Cássio, junto com os outros amigos, teve uma galera que a gente não se conhecia. Cara, a gente chegou no quarto para dormir, a gente ficou mais ou menos 1 hora rindo, um do outro, e fazendo bagunça e brincando. E hoje é interessante, tipo assim, a gente tem essa intimidade espiritual, tipo, das vezes eu ligar pro Cássio, irmão, como é que tá as coisas, né? E a gente partilhar uma coisa igual eu sentia, ou ele me ligar, irmão, eu senti isso, como é que tá? É uma coisa que leva a gente para Deus e dá apoio. Eu vejo que deixar uma mensagem para a juventude hoje, busca amigos de Deus, pessoas de Deus, porque impulsiona a gente. Sabe, tipo assim, às vezes, quando eu tô desanimado, eu ligo pro Cássio, a gente conversa, a gente reanima, ele me liga, e a gente vai um levantando o outro para não cair. Às vezes falta isso, essa pessoa de Deus na sua vida para você deslanchar, né? Para você ter um pulso. Sim, não, e como que é engraçado, assim, igual no retiro. Eu participei do meu primeiro retiro, foi aqui também no Ministério de Discípulos, uns 5 anos atrás. Aí era muito lotado, tinha uns 8 a 10 homens no mesmo quarto, cheio de beliche e tal. Aí no primeiro dia você chega, põe a malinha lá, ninguém conversa com ninguém, você dorme e tal. Aí no sábado já teve efusão, já teve Jesus Eucarístico e tal. E já, aquele fogo já desceu na hora de dormir, mas quem que dormia? Já tava conversando a noite inteira e bagunçando. E já nunca tinha visto o cidadão. E balançava, não, você vai dormir não, né? Tá todo mundo conversando, nós vamos conversar, né? Vai partilhar, vai conversar. E essas coisas é engraçado demais. Até mesmo assim, pessoas longe, né? Aqui no programa, a gente tem muitas pessoas que nos acompanham que são de outros estados. Igual aqui, ó. O Jorge é lá de Aracatiçu, Sobral, lá no Ceará. Tem o povo de São Paulo, tem o povo do Rio. Que bênção. Tem o pessoal de Morrinhos aqui, ó. Um abraço, galera, o pessoal de Morrinhos, Cidade Natal, um beijo, galera, um abraço. A Eunira, lá de Gado Bravo, Paraíba. Nossa, Paraíba. Galera acompanha, e tanto que é massa, assim, a gente poder ficar aqui, ó, 1 hora conversando e às vezes dialogando com o pessoal. E às vezes nem tem contato assim, de longe. Mas o Espírito Santo une, né? O Espírito Santo leva um bom diálogo, leva mostrar, não, esse irmão aqui que você tem que partilhar. Né? Até mesmo num texto, eu não sei se vocês acompanham o Papa pelo Twitter, mas esses dias ele tava falando sobre os pesos, né? Ele falou assim, ó, a partir do momento que você partilha com alguém de confiança, tava em inglês, mas era mais ou menos isso. A partir do momento que você partilha com alguém de confiança, 50% do peso você já dividiu. Porque se aquele irmão te ama, se aquele irmão ama a Deus, ele vai dividir esse peso com você. Né? É tão engraçado como, às vezes nós tá aqui, eu, o Paulo, o Pedro, e você chega, tipo, teve um dia arregaçaram, nossa, cara, hoje eu nem dou conta de começar o programa. Mas aí começa e um dando força pro outro, no final nós sai tudo restaurado, né? E toda terça-feira a gente vai só dormir 1, 2 horas da manhã, porque você chega em casa, vai assistir o programa de novo. Aí você fala, nossa, cara, você viu, a galera comentou e gostou demais, e a gente vai conversar até que dorme. E justamente essa prática, porque às vezes a gente escuta falando assim, Deus fala no irmão. Como assim, velho? Deus vai baixar ali, eu tô falando com você agora. Não, cara, Deus fala na partilha, como a gente se encontra, como a gente
escuta Deus na partilha. Às vezes a gente tá com um problema, a gente nem fala do problema, mas a gente partilha outra coisa, mas aquele problema que você tá escondido, naquela partilha foi solucionado. É uma coisa interessante, é um mistério de Deus. Porque o Espírito Santo, ele age na comunidade, como igreja. Sim. O João Vitor Maria. Ele que era pra vir. Perdão, irmão, eu ia passar na sua casa e ia te chamar. Eu correria no dele. Não acredito. Da próxima vez você vem. Não traz ele. Ó. Ele é um dos pessoal da missão. Tem a Carol, tem o João Paulo, tem depois o Matheus. Vamos marcar tem de gente trazer demais. essa galera toda aqui fazer uma bagunça. Eita, vai lotar aqui, hein? Glória. Vamos sim. Fazer um clipe, fazer um clipe aqui e colocar no YouTube. Vamos demais. A gente tem estrutura pra isso aí. E o que a gente puder ajudar, conte conosco. Fechou, é nóis. Irmão, já chegamos, estouramos às 10 horas. Graças a Deus o programa foi muito bom. Amém. Quero agradecer a sua presença. Queria te perguntar se a gente pode encerrar com uma música. Claro. Encerrar com a música, você cantando, animando essa galera aí. Com né? uma honra. E essa música, eu queria até trazer pra tocar ela pronta, porque a gente acabou de fazer, eu aprovei a mix hoje, o cara tá fazendo a master, mas não tá pronta. Mas eu vou cantar aqui, inédito, viu, gente? Não cantei em lugar nenhum. Vai ser do próximo... Primeira mão de Juventude Sagrada. Tá vendo? Não é só Faustão que revela a música, não, filho. Misericórdia. Mas vamos cantar ela aqui. Ela vai ser a cargo-chefe do CD, o próximo CD, que vai ser o CD de música mesmo, que chama Deus Impossível. Vamos dar tempo de cantar o refrão, dá? Dá. Vou mandar ela inteira. Pode mandar ela inteira aí. Incendiou a sarça que não se consumia. Deus Impossível. Arrebatou o profeta Elias, abriu o mar e o teu povo fez passar. Com Pedro andou sobre as águas. Deus do impossível, tu és meu Deus. O Deus do impossível, tu és o Deus do impossível. Eu creio que tudo é possível em ti, Deus do impossível. O Deus do impossível, tu és o Deus do impossível. Eu creio que tudo é possível em ti. O impossível eu quero pra mim. O impossível eu quero pra mim. O impossível eu quero viver pela fé. Pois tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. O Deus do impossível, tu és meu Deus. O Deus do impossível, tu és o Deus do impossível. Eu creio que tudo é possível em ti, Jesus. Amém, amém. Música abençoada. Essa música ficou show de bola, cara. Glória a Deus. Show de bola. Glória a E eu tenho certeza
certeza que você vai voltar aqui pra trazer o lançamento do seu CD. Amém, em nome de Jesus. Eu creio nessa promessa. Amém, amém. Irmão, cara, muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo seu sim, por estar aqui conosco, por trazer o David abençoado também. Amém. E sintam-se à vontade, cara, pra voltar, pra nos chamar, pra estar conosco e Fechado. pra experimentar desse fogo, desse índio de glória. vocês aí também. Muito obrigado, obrigado pelo seu sim. Eu agradeço de coração, eu convido todos que estão nos escutando a seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Cássio Emanuel, Cássio com K, Emanuel com H, e tem Y também. Os meninos vão postar aí, Vamos postar aí qual que para são as redes facilitar. sociais. Instagram, Facebook, página, YouTube, pode nos seguir, dar ideia, a gente vamos estreitar esses laços. A gente que está em Deus, a gente tem que se unir e não se separar. A gente como igreja, jovens, que nós temos uma força tremenda, a gente pode fazer tantas coisas e às vezes a gente se separa. Mas é que eu faço um clamor a Deus que essa juventude de Goiânia ela possa se unir, se tornar uma, em desejo espiritual, para que várias almas sejam tocadas, restauradas, como nós fomos um dia, porque eu acredito que, como o Padre Jonas falou, o batismo do Espírito Santo pode mudar o mundo e pode começar daqui de Goiânia. Amém, amém. E como nosso querido amigo, Padre Cássio fala, coragem. Aí, Que meu xará. nós precisamos... É verdade, só que o dele é normal, Não tem 15 anos. Cara, mas é isso aí. Obrigado, David, cara. Obrigado por você estar aqui. Obrigado pelo seu sim também da caminhada, cara. Senti uma coisa muito boa com você aqui. Muito obrigado. Assim, a gente fica feliz de poder partilhar um pouco da experiência. Né, a gente pensa, se todo mundo pudesse sentir isso que a gente sente, né, de ter Estar aqui, né? é tão pouco tempo para passar isso que a gente vive, né, cara, ao longo dos anos, ao longo do tempo, mas se Deus quiser, né, com fé, com oração, a gente vai alcançar essa juventude aí para fazer a diferença. Amém, amém. Graças a Deus. Paulinho, cara, tem 1 milhão de pedidos aqui pra mandar parabéns pra você. A dona Valdenia, mãe do Pedro. Obrigado. A dona Fátima. Obrigado, Ana Fátima. O Danilão. Galera aqui mandando parabéns pra você. Eu, mais uma vez, parabéns, cara. Sucesso. Valeu. Felicidades. Pra quem não sabe, o Paulo é meu cunhado. Ah, é? É. Olha só. E o maior presente dele foi a minha irmã, então você cuida dela. Se Direitinho. Deus quiser. Então, aquela escada ali, ela é alta, cara. Mas parabéns, obrigado pelo seu sim, cara. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Valeu. E, cara, o Pedro tá na Canção Nova essa semana. Sem ser nessa semana, na outra eu também estarei. Então, vocês assumirão aqui. E é isso aí. Deixa com nós. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Manda galera. boa noite aí pra galera, pra dona Boa Fátima noite, aí, que deu. galera. E é isso aí. Cara, você que nos acompanhou aí, tem algumas músicas suas no YouTube? Tem uma música minha no YouTube e tem algumas chamadas e algumas outras coisas lá, mas minha mesmo, gravada em vídeo assim, profissional, tem só uma, mas aguardem que essa que eu E cantei. esse CD aí de oração, Então, a gente encontra ele em algum lugar? aqui na Sagrada Família tem. Tem. O pessoal Então, quiser quem comprar. quiser o CD, Eu Vos Envio em Chamas, é um CD de oração. Isso, E tem aquela pregação. música que você tocou primeiro. Tem aquela música Que Espírito Santo. qual que é o nome da música? Espírito Santo. Espírito Santo. Tem aqui na lojinha, Tem. baratinho. Preço Vem simbólico, aqui, R$10. dá de presente pra quem você ama. Pra quem você não ama também, dá de presente. Para suas Pra que se amizades, você converta. cortou o cordão umbilical, É- dá pra também vai ser batizado no Espírito Santo. Exatamente. E é isso aí, galera. Muito obrigado por todo mundo que nos acompanhou aqui. Obrigado aí a galera lá da Paraíba que tava nos acompanhando. Glória. Nayara Cardoso, nos acompanhando lá de Campina Grande, né? Um abraço, fiquem com Deus, próxima terça-feira tem mais, e é isso aí, fiquem com Deus, Jesus ama cada um de vocês na sua especialidade. Abraço, fiquem com Deus, tchau! Parabéns pra você nessa data querida. O quê? Muitas felicidades, muitos anos com imensa alegria, com imensa alegria. Suplicamos ao céu o quê? A proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Feliz aniversário! O Cássio acabou de ganhar 1000 pontos de gratificação comigo aqui. Galera, é isso aí, fiquem com Deus, terça-feira tem mais, um abraço, tchau, tchau!